Livro O Despertar da Leoa, capítulo 2, parte 2. A vontade com a força, descansada com o poder. Antes de prosseguir, quero discutir com você uma pergunta que surgiu após a visão. Perguntei-me, por que a figura de uma leoa deitada confortavelmente estaria sobre uma passagem bíblica que retrata o povo de Deus envolvido em uma violência tão intensa? À medida que o tempo foi passando, refleti sobre a visão e a respeito de todos os pensamentos que ela despertou e ainda desperta dentro de mim. Eis algumas coisas que captei. Deus não me mostrou uma leoa e depois esperou que eu respondesse a ela com passividade ou medo. Ao contrário, a imagem expôs e contradisse a minha perspectiva limitada e temerosa. Na verdade, essa leoa foi um instrumento que abriu meus olhos para uma visão maior e ampliou o meu raio de ação. Ao viajar para diferentes países, vi estátuas magníficas. Dinamarca, Roma, Londres e Paris possuem monumentos que prestam tributo a feitos incríveis e celebram conquistas passadas e momentos de libertação histórica. Fotografei essas obras de arte e me maravilhei ao ver como a elegância e a beleza eterna que elas refletem ainda falam conosco. Mas a leoa da minha visão não era uma estátua, e sim uma revelação. As revelações trazem em si elementos de exposição e surpresa. A leoa certamente me surpreendeu e me expôs enquanto eu estava diante dela, grávida e tremendo em meu pijama. Embora ela não tivesse se movido, estava mais viva do que eu. Ao constatar sua beleza e força, percebi que eu havia perdido. Por causa do medo, eu havia perdido força, vida e beleza. Havia perdido a percepção do meu verdadeiro eu. E com essa perda, muito do que Deus queria para mim ainda estava por realizar. Lembro-me de como os israelitas viam a si mesmos como gafanhotos e aos habitantes de Canaã como gigantes. Mas sabemos, com base em Números 23, que na verdade os habitantes da terra viam os israelitas como um leão e uma leoa se levantando. Esse contraste entre a perspectiva e a realidade entra em cena quando comparamos nossa irmã leoa a nós mesmas. Será que podemos ser como ela? Será que algum dia seremos mulheres que se sentem à vontade com a nossa força e descansadas com o nosso poder? Será que vamos vestir a nossa beleza confortavelmente? A imagem da leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. E quando chegou a hora, a leoa se levantou. É a hora de você saber quem você é. É hora de você se agitar, provocar-se, mover-se e despertar. Descobri que essa dinâmica de estar à vontade com a força e descansada com o poder é uma imagem muito eficaz e bela de uma mulher de Deus. Amadas, dou-lhe permissão para ficarem à vontade com a sua força e descansadas com o seu poder. Geralmente, essa combinação dupla de estar à vontade com a força e descansada com o poder vem com o passar do tempo. Os dois comportamentos se fundem quando você começa a perceber que há um poder que habita dentro de você. Assim como a justiça é um estado no qual descansamos, há uma dimensão na qual a força também é um abrigo. Descobrimos o descanso quando paramos de nos esforçar.
Isaías 30:15, na versão A Mensagem. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Aí está. Não posso imaginar uma maneira melhor de dizer isso. Acalme-se, dependa do Senhor e sua força virá. Quando paramos de lutar em nossa própria capacidade, a nossa verdadeira força é revelada. Deus não está retendo a força de você. Ele a está concedendo. Em contraste com a nossa amiga leoa, vi muitas mulheres aterrorizadas com a própria força. Elas recuam de medo quando ideias, perguntas ou paixões surgem espontaneamente dentro delas. Mas a força não deve ser temida. Ao contrário, ela deve ser abraçada. Não cometa o erro de imaginar que a mansidão é fraqueza. Ela é a força abrandada ou o poder sob controle. Moisés foi chamado de manso e humilde, mas ele ainda assim foi um líder poderoso e uma força a ser considerada pelos inimigos. Tenho de me perguntar se ele era assim porque ele havia encontrado exatamente aquele quem respaldava cada uma de suas palavras. Ter uma consciência do bem e do mal, mais isolada de Deus, só nos deixa oprimidos em nossa nudez humana e clamando por uma resposta divina. Despertar a dimensão do bem fora de Deus nos limita. Os problemas do nosso mundo presente são tão incrivelmente vastos que precisam de respostas ilimitadas. Como Moisés, precisamos de uma revelação da bondade de Deus para acalmar a terra que treme debaixo dos nossos pés. Portanto, amada, você vai ousar acreditar que pode ser parte dessa revelação do bem. E então, se reunir com outras mulheres e criar uma estratégia para a bondade de Deus seja vista através de nós. Virtuosa e capaz. Deliberadamente não limitei esse entre aspas, bem à esfera do que é, entre aspas, agradável, ou mesmo do que é, entre aspas, seguro. Afinal, ele é uma força. Do mesmo modo, já ouvi a virtude ser descrita como uma força. Em Provérbios 31, 10 e 11, diz assim: quem pode encontrar uma esposa virtuosa e capaz? Ela é mais preciosa do que os rubis. Seu marido pode confiar nela, e ela enriquecerá grandemente a vida dele. Mulheres solteiras, antes que vocês imaginem que esse versículo não lhe diz respeito, lembre-se que Jesus é o seu noivo. Portanto, todas nós estamos aqui. A questão que se levanta é: essa tarefa pode ser confiada a nós? Vamos enriquecer as vidas dos que nos cercam? Seremos ao mesmo tempo capazes e virtuosas? Ou ele nos encontrará divididas em segmentos? Algumas são apenas virtuosas e outras não são capazes? A expressão de uma coisa, mas não da outra, não basta. Precisamos de uma união honrosa de mulheres virtuosas que sejam muito capazes. Do que precisamos ser capazes? A resposta é muito simples: de toda e qualquer coisa. Precisaremos ser filhas capazes de tudo o que for necessário. Ao longo da última década, conheci muitas mulheres incríveis que encorajaram outras a entender do que elas são capazes.
Por causa da crescente consciência da necessidade, as mulheres estão deliberadamente concentrando suas forças em buscar conhecimento educacional e desenvolver áreas específicas de talento para terem uma resposta capaz. Elas são brilhantes o suficiente para fazer perguntas a partir de uma perspectiva iluminada de percepção e relevância. Elas aprenderam a buscar as qualidades necessárias para que possam crescer e se tornar tudo o que realmente são. Essas mulheres são talentosas e cheias de dons. São destemidas, porém sabem honrar. Estão conectadas, porém têm autocontrole. Estão presentes, mas alcançam longe. São compassivas, mas ferozes. São puras, mas não ingênuas. São fortes e gentis. Simples, porém altamente estratégicas. Se nossos planos e programas não traduzem as necessidades da Terra e de seus habitantes e não os afetam, então não passam de teorias. Programas precisam adquirir vida. Eles só funcionam se pudermos dar voz, mãos e pés a eles. Emily Pereire disse: não basta delinear programas gigantescos no papel. Preciso escrever minhas ideias na terra. Nosso mundo conheceu o impacto de muitas forças. Ao longo dos séculos, nossa terra tem sido assolada por forças da natureza como furacões, tsunamis e monções. A concha da terra tem sido dividida e seus fundamentos abalados por terremotos. Forças armadas têm se reunido por motivos e propósitos tanto nobres quanto vis. Coalizões de forças armadas têm se reunido em campos de batalha e deixado... Salmos 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Copie a passagem, especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé, entre aspas, sonhadora, e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo desse modo. No lugar de ele, você vai colocar o seu nome. Então, o seu nome será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto, aí o seu nome, faz, será bem-sucedido. Copie, leia, creia e faça. Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus a fim de que Ele a ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo, compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Segundo passo, compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Terceiro passo, compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Quarto passo, examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. Quinto passo, use os dons que ele lhe deu, mas lembre-se de que Deus também dá as ideias. Ele não assina cheques, nem faz dinheiro cair do céu. Dá pensamentos e o dom da criatividade. O que você faz com eles é o seu dom para ele. Sexto passo. Põe em prática esses dons, caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer os seus dons, você deve pô-los em prática para realizar seus sonhos e atingir seus alvos. Faça. Sétimo passo. Dê glória a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesma. Sempre reconheça que o mérito é dele. Segundo a Reis 4, de 1-7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido
teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Todos os pontos discutidos nesse capítulo se encontram na história dessa mulher. Ela era tão pobre que ia ter de entregar os filhos como escravos. Estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas. A seu ver, a ausência de um homem provocara o seu dilema. Todavia, está prestes a descobrir o poder de Deus. Ela reconhece, em primeiro lugar, que é esposa de um profeta. E ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a Ele. Mesmo buscando ao Senhor, ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar sua situação financeira. Quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé. Age de acordo com as ordens dele. Já imaginou? A mulher estava endividada ao máximo. E Eliseu manda que peça vasilhas emprestadas. Parte da sua fé se baseava no fato de que, a essa altura, não tinha mais nada a perder. Ela já mostrara que sozinha não tinha força para conseguir sustentar a família. Precisava de ajuda divina. Note agora que o homem de Deus lhe mostrou como usar as coisas que já possuía. Este é o valor do bom ministério, mostrar como ativar o que você tem em seu íntimo. Eliseu pergunta: o que é que você tens em casa? Essa é uma pergunta significativa que todos deveríamos nos fazer. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que os outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante o que tem. Como essa mulher da Bíblia, você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. Não importa o que recebeu, lembre-se sempre dele. O Senhor continuará a guiá-la e capacitá-la com criatividade cada vez maior. Espero que esteja motivada para usar seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação. À medida que ele lhe der criatividade e você perceber que está abrindo porta após porta em seu benefício, não se esqueça de lhe dar honra. Como fazer isso? Basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o Senhor. Isso é tudo que Ele quer de você. É simples, mas muitos deixam de lembrar. Por favor, não esqueça. A sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior. Não tema o futuro. O futuro não pode machucá-la. Está pronta para o seu próximo pensamento, dom ou sua próxima instrução? Deve recebê-los assim. Provérbios 3, 6 a 10. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares.